Que história é essa de Borra no Flamengo? Vou trazer isso para vocês. Tite está pressionado no Flamengo. Alexandre e Gonzalo Plata fazem ótima estreia. Vem comigo que eu vou trazer tudo isso e muito mais aqui no canal Opina Rubro Negro. Chega junto, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha os vídeos, aciona o sino das notificações e não pule sequer uma parte. Fique até o final do vídeo para você ficar por dentro das notícias do Flamengo. Então vamos para a primeira notícia aqui, já trazendo um detalhe aqui sobre a situação do Luiz Araújo. Sim, a situação do Luiz Araújo é o seguinte, gente. O Flamengo publicou um comunicado sobre a lesão do atleta Luiz Araújo, que deixou o clássico contra o Vasco. No primeiro tempo, o jogador sofreu uma pancada no joelho, no joelho direito, e precisou ser substituído. Ainda no Maracanã, o camisa 7 iniciou o tratamento e será reavaliado pelo departamento médico do clube. Nesta segunda-feira, 16, o atleta virou dúvida para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol. Na competição continental, o Flamengo inscreveu 3 dos 4 reforços contratados da janela de transferências no meio do ano. Gonzalo Plata, Alexandre e Carlos Alcaraz estarão à disposição de Tite para os 2 próximos jogos, sendo o equatoriano o nome natural para substituir o Luiz Araújo. Então tá aí o comunicado do Flamengo. O Luiz Araújo é dúvida, mas foi só uma pancada no joelho, menos mal, né, gente? Porque o Flamengo está com lesões aí bem gravíssimas, como a situação do Everton Cebolinha, que foi no tendão de Aquiles, tem também o Matias Vinha, que foi no joelho também, a ruptura no joelho, e o Pedro também, né? E o Luiz Araújo foi só uma pancada, menos mal. Então aí o Gonzalo Plata pode ser o substituto do Luiz Araújo. Já falando em Gonzalo Plata, vamos partir para o próximo assunto. Vamos falar sobre a estreia de Gonzalo Plata e Alexandre, porque os jogadores tiveram bons números no jogo. O Alexandre e o Gonzalo Plata tiveram uma estreia muito boa, né? Como todos viram. O Gonzalo Plata participou mais do jogo, até por ele ser um atacante de beirada de campo. Ele jogou muito, muito bem, na minha opinião. E o jogo mostrou isso, né, gente? Que o substituto do Luiz Araújo está aí. Deve ser o Gonzalo Plata mesmo, até porque o jogador que ocupa o mesmo lado de campo do Luiz Araújo joga nas duas beiradas, nas duas pontas, para falar a verdade. Então, o Gonzalo Plata teve uma excelente estreia. O jogador participou, ele deu até um passe por aquela bola que o Bruno Henrique acertou na trave. Ele quase fez um gol no começo do jogo. E é um jogador insinuante, que vai para cima, um jogador que ele tocou muitas vezes na bola e muitos passes certos. Ele errou um passe que foi na hora que deu câimbras nele. Então foi uma estreia excelente do Gonzalo Plata. Agora vamos ver nos próximos jogos aí se vai deslanchar, porque o jogo de ontem já deixou a torcida do Flamengo bem eufórica, né? Já o Alexandre, uma estreia boa, uma estreia correta, um jogador correto, ele jogou muito bem, é um lateral que ele defensivamente ele é bom e chega também no ataque. Então o Flamengo está bem servido agora com 3 ótimos laterais esquerdos. Já falando sobre a partida, é aquele jogo que o time jogou bem, só que mais uma vez a bola pune, né, gente? A bola pune. O Flamengo teve 16 finalizações contra 4 do Vasco. E o que acontece? O Flamengo só foi nas redes uma vez. O Vasco, nas 4 que foi, fez um gol. O Flamengo dominou o jogo inteiro. O jogo inteiro o Flamengo dominou. Quase 60% de posse de bola. E 2 bolas na trave. O placar de 1-1, na minha opinião, não foi justo pelo que o Flamengo jogou. Pela primeira vez na era Tite que eu vi o Flamengo fazendo um jogo correto, mas tem aquela desatenção aí no finalzinho, né? Muita desatenção aí no final. Por quê? Porque foi todo mundo para a área e um cruzamento que o Léo Pereira foi dar uma de lateral, né? Ele fez a jogada, só que ele optou por cair, eu não sei se ele foi empurrado,
Eu confesso que eu não vi o lance direito ainda, mas depois eu vou ver e analisar direito. O jogador, infelizmente, roubou a bola e foi daí que nasceu o gol do Vasco. E, bem, já falando do Léo Pereira, já que estamos falando do Léo Pereira, a torcida do Flamengo está pegando muito no pé dele por causa do lance. Só que, no meu haver, gente, não é hora de crucificar o jogador, né? Por causa que ele errou um lance. O jogador fez uma partida correta, sim. E no meu haver, se foi falta, então o erro não foi do jogador, o erro foi da arbitragem que não chamou o Klaus para analisar. Muitos jogadores do Flamengo reclamam desse lance, reclamam que o Léo Pereira foi empurrado pelas costas, mas eu confesso que eu ainda não vi o lance direito. Então, o Flamengo aí teve essa ducha de água fria, né? Um jogo bom, um jogo correto. Na era Tite, eu não vi o Flamengo ainda jogar com intensidade, aquela explosão como ontem. Então, tá aí um alerta para a torcida, um alerta que o Flamengo pode evoluir ainda nesse final de temporada. E vamos falar de briga por título, porque praticamente para o Flamengo é impossível agora, né? Chances tem, os números estão aqui, as estatísticas, eu vou trazer para vocês aqui quantos por cento o Flamengo tem de ser campeão brasileiro, mas parece que o campeonato vai ser decidido de novo entre Palmeiras e Botafogo. Nessa briga aí por título, as chances do Botafogo, com a vitória sobre o Corinthians, elas aumentaram bastante. O Botafogo tem 54,5% de ser campeão brasileiro. O Botafogo, lembrando que vive um jejum de 29 anos sem ser campeão brasileiro, e já aumentou aí sua margem aí para ser campeão brasileiro. O Palmeiras ele subiu, né, com a vitória, com a goleada. O Palmeiras de 12%, o Palmeiras subiu as chances de título para o campeão brasileiro de 8%. O Flamengo tem 3,8% chances de ser campeão e o São Paulo 2,5% de serem campeões. Então, praticamente Flamengo e São Paulo ali já não tem aquela mesma porcentagem boa que o Palmeiras tem, né? Mas as chances de ser campeão ainda existem. Também tem o Fortaleza. Fortaleza é o terceiro, que aí com mais chance de ser campeão brasileiro. O Fortaleza ainda tem quase a mesma porcentagem do Palmeiras, 18,3%. Então, o Fortaleza também tem chance de ser campeão brasileiro. Já Flamengo e São Paulo têm chances ainda. As chances estão reais, os números estão aqui. Mas praticamente é muito difícil, porque tanto o Flamengo como o São Paulo e o Fortaleza tem que torcer por tropeços de Palmeiras e Botafogo. Os dois se enfrentam. O Flamengo tem que torcer para o Botafogo perder um jogo e empatar um, e o Palmeiras perder um e empatar um jogo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Agora vamos falar sobre Miguel Borja no Flamengo, porque essa notícia ela veio à tona, né? Todos sabem que o Flamengo está sim à procura de um atacante depois que o Pedro sofreu essa lesão muito grave, só retorna no ano que vem. E os jornais argentinos trouxeram que Miguel Borja pode ser substituto de Pedro. Será que é verdade? Bem, gente, basicamente a situação do Miguel Borja é essa. É basicamente o seguinte. Claro que com a lesão do Pedro, o Flamengo teve que ir ao mercado, procurou opções, mas não chegou em acordo com nenhum dos atacantes que procurou. Então, lá nos jornais argentinos se falam que o Flamengo quer contratar o Miguel Borja, mas não vai contratar, primeiramente, por quê? Porque o Flamengo já decidiu. O Flamengo não contratou o Antônio Marcial porque já fizeram uma reunião interna e já falaram que o Gabigol vai ser o substituto de Pedro. O Flamengo tem 2 atacantes de área, centroavantes, um sendo o Carlinhos, o Gabigol é mais de beirada, mas os dirigentes já falaram que o Gabigol e o Carlinhos vão ser as opções para suprir a ausência do Pedro. Lembrando que o Tite está jogando com o Bruno Henrique de centroavante. Então,
O Flamengo não vai no mercado mais, o Flamengo desistiu do Antony Marcial por conta dessas 3 opções que tem, e o Miguel Borja não vai vir para o Flamengo nessa janela de transferência, pode ser que venha na outra, caso o Flamengo procure, mas agora, nesse final de ano aqui, não vem. Por quê? Porque a janela de transferências de meio de ano fechou e o jogador tem contrato com o River Plate ainda. Então, essa situação é impossível de acontecer nessa temporada. Para a próxima temporada que vem, para a próxima janela que abre em janeiro, aí sim o Flamengo pode contratar não só o Borja, mas qualquer outro atacante aí que eles estejam negociando. Mas nessa janela de transferências, esquece Miguel Borja. Se ele estivesse sem contrato no River Plate, ou então se ele rescindiu o contrato lá no River e quiser vir para o Flamengo, aí é outra história. Aí o Flamengo pode contratar jogadores que estão sem contrato com nenhum clube. Porém, o Flamengo tem até o dia 20 de setembro para inscrever esses jogadores no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, praticamente, se ele vier, só vai jogar semifinal, caso venha. Por isso eu falo para vocês aqui, eu afirmo, Miguel Borja não vem para o Flamengo neste ano. Esquece isso, porque o jogador tem contrato com o River. E uma atualização aqui, agora sobre Gabigol, o atacante ontem, após ter entrado no jogo, ele pôs a mão na mesma coxa que ele sofreu a lesão, né? Só que o departamento médico do Flamengo ainda não soltou nenhum comunicado informando que o jogador sentiu nada na perna. Foi só ali, eu acho que na hora que ele foi partir atrás da bola, eu acho que ele pensou, cara, se eu me esforçar muito, eu vou fazer gol da outra vez, então eu vou dar uma segurada aqui. Então é basicamente isso que aconteceu com o Gabriel. Portanto, por enquanto, o departamento médico do Flamengo não soltou nenhum comunicado sobre o atleta, então isso significa que o atleta não foi diagnosticado com nenhuma lesão. E ele não entrou bem, mas ficou até o fim do jogo em campo. Esse foi o vídeo de hoje. Peço mais uma vez para você, se inscreve no canal, compartilha os vídeos e deixa aquele like. Valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.